Saudações do crente docente. Tá no ar o CDcast, podcast da sua lição bíblica. Estamos estudando as lições bíblicas da Casa Publicadora das Assembleias de Deus com o tema Relacionamentos em Família. Eu sou o professor Jean Douglas e hoje nós vamos falar sobre a lição de número 8, a importância da paternidade na vida dos filhos. Vamos à lição? Hoje vamos falar sobre paternidade e o autor destaca aqui, na verdade prática da lição de hoje. Ele diz que quando o padrão divino para a criação de filhos é negligenciado, as consequências são terríveis para a família cristã. Em um tempo onde a figura paterna tem sido atacada, a figura masculina, se torna de vital importância a lição que nós estamos abordando hoje. Paternidade vem do latim paternitas, é a qualidade ou condição de pai. Hoje se fala muito sobre paternidade ativa, que seriam as ações do pai, sua participação efetiva na criação e desenvolvimento dos filhos em todos os aspectos. Biblicamente falando, não existe a paternidade ativa, pois o padrão bíblico de paternidade inclui o que eles chamam de paternidade ativa. A paternidade ativa seria a prática da paternidade, as ações do pai. Nesta lição, nós vamos apontar modelos de paternidade prejudiciais à família, a partir do exemplo de dois sacerdotes, Eli e Samuel. Mas vamos enfatizar também o modelo bíblico e sua importância na formação dos filhos. Para isso, vamos nos basear em 1 Samuel capítulo 2, do 12 ao 17, 1 Samuel 8, do 1 ao 3. O texto áureo está em Efésios capítulo 6, versículo 4. A Bíblia não destaca falhas em Eli como sacerdote. Não há uma repreensão direta a ele quanto à sua função no santuário em Siló. Mas encontramos duas claras reprimendas acerca da sua falta de atitude com relação aos seus filhos, Ofni e Finéias. Nós encontramos a primeira repreensão em 1 Samuel capítulo 2, do 27 ao 36, quando um profeta anônimo o repreende e profetiza o juízo sobre a sua casa. E a segunda repreensão está no capítulo 3, do 11 ao 14, quando o menino Samuel o repreende, recebe uma revelação de Deus, uma palavra de Deus, uma palavra profética, e também repreende o sacerdote Eli. Samuel, que serviu a Eli, se tornou um grande sacerdote, mas também falhou na educação dos seus filhos. Pega lá em 1 Samuel, capítulo 8, do 1 ao 3, vamos ver que os filhos de Samuel também não seguiram os seus passos. Ninguém fracassa no ministério antes de fracassar na sua família. Geralmente o fracasso ministerial vem depois dos fracassos em casa. Por isso que Paulo em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 4 e 5, ele parte da família para a igreja e não o oposto. Quando Paulo fala acerca dos bispos, pastores, dos diáconos, Paulo é claro, ele diz que deve ser marido de uma só mulher, ter os filhos em sujeição, porque aquele que não governa bem a sua casa também não serve para governar a igreja de Deus. Nenhum sucesso ministerial vale o fracasso da nossa família, vale o fracasso da sua família. Desde que a família foi instituída, no livro do Gênesis, Deus pôs o homem como cabeça do lar. A figura de autoridade, a representação da imagem do próprio Deus, o Pai Supremo, em casa é o pai. O pai é que dá a ideia para o filho, traz a primeira ideia de Deus. O pai em sua casa ele é lei, ordem, coesão, provisão, proteção e promoção. Você pega o Salmo 128, está registrado: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho das tuas mãos. Feliz será e te irá bem.
A tua esposa será como videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira em volta da sua mesa. Aí no verso 4 ele diz, assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Note o modelo bíblico de família, né? Ele cita o homem, cita o pai, como aquele que provê, como aquele que trabalha e traz o sustento para a sua família. Ele cita a mulher comparando-a à videira, como aquela que administra a casa, né? Aquela que é a alegria da sua casa, a alegria do seu marido. E cita os filhos como se fosse, né, a força, a vitalidade, né, daquela casa. Os filhos como plantas de oliveira em volta da sua mesa. Aí no verso 4 ele diz, assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. E é interessante porque a bênção que é citada sobre a família no verso 1 ao 4, no versículo 5 e 6 ele cita os netos, ele fala de longevidade e de legado, porque ele diz que essa bênção alcança Jerusalém, né, a paz sobre Jerusalém. Então está falando de longevidade e está falando de legado. Mais importante do que a herança, do que bens materiais que um pai pode deixar para o filho, mais importante do que isso é o legado. Por isso a importância da figura do pai, da figura paterna. Nós vemos na figura de Eli, né, em primeiro lugar, a falta de autoridade na sua casa, no seu lar. A repreensão que o mesmo faz aos seus filhos não é proporcional ao pecado cometido por ele. Você pega 1 Samuel, capítulo 2, do 23 ao 25. Nós podemos fazer uma leitura, ainda que superficial, do texto e podemos perceber e identificar que a repreensão de Eli, a repreensão que ele faz a Ofni e Finéias, ela não é proporcional ao tamanho, à gravidade do pecado que eles cometeram. Eles se prostituíam com as mulheres, né? A entrada do santuário, as mulheres se multiplicavam ali, né, para se prostituir com seus filhos, e eles metiam o garfo, né? O garfo os seus moços, seus servos metiam o garfo no lugar do sacrifício e tiravam da parte que não lhes pertenciam. Tiravam daquilo que pertencia a Deus. Outra deficiência que nós encontramos tanto em Eli quanto em Samuel foi a ausência de ambos na criação de seus respectivos filhos. Né? A ausência, então a gente tem a falta de autoridade, né? O pai sem autoridade, e o pai ausente. Ausência de autoridade e ausência de presença, né? O pai ausente. Estudos mostram que filhos criados sem a figura paterna tendem a apresentar alguns problemas. Entre eles o primeiro, a autoestima, né? Problemas com a autoestima. Porque a figura do pai ausente gera no filho um sentimento de rejeição. Gera no filho um sentimento de não ser amado, de não ser cuidado, de não ser alvo da atenção do pai. Mexe com a autoestima. Um outro problema que se percebe em filhos criados sem a figura paterna, sem a figura do pai, são as noções de limite, né? Porque o pai é responsável pelo aspecto da disciplina, né? O pai que disciplina, que educa o seu filho. Na carta aos Hebreus, a partir do versículo 5, o autor faz essa analogia, né? Ele fala do pai terreno que corrige os seus filhos, né? E diz que o Pai Supremo, o Deus Todo-Poderoso, corrige e disciplina o filho a quem ele ama. E se o filho aceita a disciplina, ele é um filho legítimo. Se não aceita, ele é um bastardo. Então o pai traz as noções de limite para o filho. As noções de limite. O filho que não tem a figura paterna presente, ele tende a desenvolver dificuldade de se ajustar à sociedade. Dificuldade nos relacionamentos. Automaticamente vai ter dificuldade na escola. Porque a ausência da figura de autoridade em casa faz com que aquele filho, aquela filha também rejeite a autoridade em outros ambientes, no trabalho, na escola. Então ele vai ter dificuldade de se ajustar à sociedade, de se relacionar. Vai causar problema na escala de valores desse filho. E, claro, consequentemente, problemas de comportamento. Muitos obreiros, né, pastores, líderes,
negligenciam seu principal ministério, que é a família, por causa do seu trabalho na igreja. Muitos negligenciam. Paulo escrevendo a Timóteo, 1 Timóteo 4,16, ele diz: Timóteo, cuida de ti mesmo e da doutrina, fazendo assim, salvará tanto a ti mesmo como aqueles que te ouvem. Ele manda Timóteo cuidar de si mesmo. Aí no capítulo 5, no versículo 8 da mesma epístola, ele diz: quem não cuida dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, é pior do que o infiel. Não importa se exercemos uma função destacada na igreja ou não, nós, homens cristãos, somos sacerdotes da nossa família e temos que assumir esta responsabilidade. O resgate da paternidade, quando o pai assume essa figura, quando ele assume o seu papel como pai, como cabeça do lar, a família é restaurada. A paternidade bíblica, ela possui pelo menos cinco aspectos. Primeiro aspecto, pedagógico. É o pai que ensina. Provérbios 22:6 vai dizer: ensina o menino no caminho que deve andar. Quando crescer, não se desviará dele. O aspecto espiritual. O pai doutrina. Em Deuteronômio capítulo 6, no Shema, a partir do versículo 4, ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único Deus. Ele diz para ensinar os filhos, para falar da lei, deitando-te, levantando-te, andando pelo caminho, à mesa. Fala sobre ensinar. Deus, quando chama Abraão, lá no capítulo 18, ele diz: Abraão, você vai ordenar os teus filhos, para que eles me sigam como você me seguiu. Ele dá ordem a Abraão, para que Abraão ensine, para que Abraão doutrine. Então o pai ensina, aspecto pedagógico. O pai doutrina, palavra de Deus, aspecto espiritual. Em terceiro lugar, o aspecto moral. É um outro aspecto da paternidade bíblica. O pai pratica o que ensina, ou seja, ele é exemplo. Tem três coisas que um pai pode deixar para o filho. A primeira é exemplo, a segunda é exemplo e a terceira é o exemplo. Esse é o aspecto moral, o exemplo do pai. Não adianta ensinar o filho e não praticar aquilo que se ensina. Em quarto lugar, o aspecto social. É o pai que prepara o filho para a vida, figura paterna, o relacionamento do pai com o filho. Isso prepara o filho para a vida. Como nós acabamos de citar aqui, os problemas que são causados pela ausência da figura paterna. A presença gera justamente o efeito oposto. O pai prepara o filho para a vida. 2 Coríntios 12:14, na parte B, Paulo diz que não são os filhos que devem tesourar para os pais, mas é os pais que devem tesourar para os filhos. Isso diz respeito principalmente ao legado. E em quinto lugar, o aspecto afetivo. O pai precisa ser presente na vida do filho. Não simplesmente um pagador de contas, um provedor, alguém que paga as contas, alguém que sai para trabalhar, passa o dia inteiro fora e nunca tem tempo para conversar com o filho, para ouvir o filho. E nós, às vezes, muitas vezes falhamos nessa área. Em 2 Timóteo capítulo 3, no versículo 1, Paulo diz que nos últimos dias haveriam tempos trabalhosos, virão tempos trabalhosos do apóstolo Paulo. E aí ele começa a citar as características do perfil do homem deste tempo, dos tempos do fim. E aí no versículo 13 ele cita uma das características: sem afeição natural. O que é sem afeição natural? No grego é o a, elemento de negação, mais a palavra estorge, que é o amor pela família, o amor familiar. Aí no grego você tem a palavra astorgos, ou seja, sem afeição natural é sem amor pela família. O pai presente diz respeito ao aspecto afetivo, influencia de maneira definitiva no caráter do filho, na formação do filho. Mas essa é uma sociedade sem afeição natural, sem amor pela família. E aí nós temos dois extremos de modelo de pais que são apresentados aqui pelo autor da revista. A gente tem o pai autoritário e o pai permissivo. Um pai autoritário não está exercendo o papel de um pai cristão. Porque a manipulação, a chantagem, a imposição pode funcionar com crianças em alguns casos, mas os filhos crescem e corremos o risco de perdê-los. Em Efésios 6,4, Paulo diz: não irriteis os vossos filhos, mas nós devemos educá-los na doutrina, discipliná-los na doutrina do Senhor, na palavra de Deus. Me lembrei de uma experiência interessante. Estávamos minha esposa e eu na sala assistindo uma pregação passada do nosso pastor presidente da nossa igreja, pastor Silas Malafaia. Estávamos ouvindo a pregação e ele dizia que quando for corrigir o filho, chamar a atenção do filho,
para simplesmente não dizer não para o filho, mas explicar o porquê do não. E meu filho estava na sala ouvindo, e ele disse assim: aí pai, tá vendo? Vocês estão errados. Eu pergunto por que eu não posso fazer, e vocês falam, simplesmente me obedece, é não, e não me explica por quê. E o pastor Ciro está dizendo que tem que explicar o porquê. As crianças são inteligentes nesse tempo. Né? Um pai autoritário não vai conseguir exercer influência sobre o teu filho a vida toda. Vai trabalhar com chantagem, manipulação, imposição, mas os filhos crescem. Aí corremos o risco de perder o relacionamento e a intimidade com eles. Por outro lado, temos um pai extremamente permissivo, que ele cita aqui. Um pai permissivo, ele transmite uma mensagem negativa para os filhos. O pai permissivo transmite a mensagem de que não se importa de fato com eles. E as consequências podem ser desastrosas. Isso pode começar em coisas pequenas, por exemplo, um celular. Né? Tem pai que dá o celular na mão do filho, dá o smartphone, para não ter que conversar com o filho, para não ter que ouvir. Toma um smartphone aí para distrair. E aí acaba se tornando o quê? Um pai permissivo. E aí gera o quê? Filho birrento. Você gera filho mimado, que não aceita receber não. Isso me lembra do exemplo de Adonias, 1 Reis, capítulo 1, 5 e 6. A Bíblia diz que Adonias, né, ele era assim, mimado e birrento. Ele disse que Davi não sabia dizer não para ele. Davi nunca lhe disse não. Você pega o texto lá, 1 Reis, capítulo 1, versículo 6, diz que Davi não falava não para Adonias. Né? Nós sabemos que Davi já tinha recebido de Deus a orientação de que Salomão seria o seu sucessor, mas Adonias armou um motim para tomar o reino de Salomão. Por quê? Porque ele era um menino mimado, birrento. É igual a criança pequena que o pai leva para comprar uma roupa na loja, e chega lá, ela bate o pé e diz, eu quero aquela roupa. Às vezes o pai nem tem o dinheiro para comprar aquela roupa. E diz, não, vou comprar essa. Mas ela bate o pé, deita no chão, grita, chora, faz a birra até o pai pegar e comprar o que ela quer. E aí gera um filho que é mimado e birrento. No caso de Eli, ele gerou Ofni e Finéias, filhos profanos. O texto bíblico chama eles de profanos, né? Os filhos de Belial. Ou seja, eles eram profanos. O que é profano? Profano, no latim, significa de fora do templo, aquilo que não é sagrado. Né? Que não é sagrado, é algo de fora do templo. O que está dentro do templo é aquilo que é consagrado a Deus, dedicado a Deus. O que está fora é aquilo que não é consagrado, é aquilo que é profano. Ofni e Finéias eram profanos. Né? Eles não tinham a real compreensão do que significava servir ao Senhor no tabernáculo, no santuário em Siló. Por isso faziam o que faziam. Então Eli era um sacerdote dedicado, mas gerou filhos que não se importavam com o sacerdócio, não se importavam com Deus, não se importavam com o santuário, não se importavam com o ministério. E aí nós temos os filhos de Samuel, Jael e Abias, que o texto vai dizer que eram avarentos e pervertidos. Né? Pais que tinham um ministério bem sucedido, mas que fracassaram na criação dos seus filhos. Nós, pais cristãos, principalmente pastores como eu, e os que exercem alguma atividade na igreja, devem sempre tratar os filhos como filhos. Filho de pastor é uma criança, um adolescente ou um jovem, como qualquer outro jovem, criança e adolescente, com as mesmas necessidades espirituais, emocionais e físicas. Não é porque é filho do pastor que vai ser mais cobrado do que deveria ser cobrado, ou menos cobrado do que deveria ser cobrado. Tem que ser tratado como uma criança comum, mas tem que ser educado, tem que ser ensinado, disciplinado nos caminhos do Senhor. Não sacrifique a sua família, essa é a primeira coisa. Não sacrifique a sua família. Não sacrifique a sua família. Em segundo lugar, não se omita das suas responsabilidades como pai. E em terceiro lugar, não trate os problemas de seus filhos de maneira desproporcional e inadequada. Às vezes, algo que não é grave, nós tratamos de maneira rígida. E às vezes um assunto que é grave, que tem uma maior gravidade, nós tratamos como se fosse algo simples, algo menos importante. Então não tratem os problemas dos seus filhos
de maneira desproporcional e inadequada. Vou repetir. Não sacrifique a sua família. Não se omita de suas responsabilidades como pai. E não tratem os problemas dos seus filhos de maneira desproporcional e inadequada, como fizeram esses pais que são apresentados aqui na palavra de Deus. Nossa casa é o nosso primeiro campo missionário. E a nossa igreja começa onde? No nosso lar, começa na nossa casa. Uma família bem estruturada, uma família saudável, uma família forte, automaticamente vai influenciar de maneira positiva a sociedade. Automaticamente, uma família cristã fortalecida, ela vai gerar uma igreja forte, uma igreja fortalecida. Mas uma família disfuncional, uma família cheia de disfunções, cheia de problemas, ela vai gerar famílias fracas, que vai influenciar negativamente a sociedade, que vai influenciar negativamente a igreja, vai gerar uma igreja fraca. Por isso a importância da nossa família. Lembre-se disso. A família não é um projeto seu, ela é um projeto de Deus. Ser pai é uma missão divina. Ser pai é uma missão divina. Vamos ficando por aqui com a nossa lição. Divulgue nosso trabalho, o trabalho do Crente Docente, se inscrevendo em nosso canal, deixando a like e ativando o sininho. Estamos também no Instagram e no Facebook. Agradeço ao pastor Edivanei pela oportunidade. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.